Galerinha, vamos dar continuidade ao estudo da geometria analítica, tá bom? Pessoal, agora nós vamos tratar de ponto médio de um segmento de reta. Bom, a gente já calculou a distância entre dois pontos, né? Agora o ponto médio do segmento, o que é isso? O segmento de reta vai ter as duas extremidades aqui e vai ter um ponto que vai ser chamado de ponto médio. Por quê? Porque ele vai ficar bem no meio. A distância do ponto A até o ponto M aqui é a mesma distância de M até o ponto B, tá bom? Então aqui é o ponto médio. E como é que eu encontro o ponto médio, pessoal? Eu vou fazer a média aritmética, certo? De quem? Dos valores de x e depois a média aritmética dos valores de y, tá bom? Então, ponto médio, você lembra de média aritmética. Vamos fazer um exemplo para você entender melhor. Dadas as coordenadas do ponto A e B, pertencentes ao segmento AB, tá bom? Determine as coordenadas do ponto médio. Então, o que é que eu faço? Eu pego e tiro a média dos dois x, ou seja, das duas abscissas. Aqui é 4 e 8. Como é a média, pessoal? Estudamos já em estatística, né? A gente soma e divide por 2. Então, 4 mais 8 dividido por 2. Então, vai dar 6. Faz a mesma coisa com o y, tá bom? A ordenada desse com esse. Eu somo e divido por 2. 6 com mais 10, 16, dividido por 2 dá 8. Então, o ponto médio aqui, 6 e 8, tá bom? Novamente, só para fixar, ponto médio aqui desse segmento, eu pego esse, somo com esse. Então, fica 3 mais menos 1, ó, aí que vai dar menos, né? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar menos 1, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Pegando esse com esse, menos 2 mais menos 6, ó. Só que mais por menos dá menos, então vai dar quanto? Menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, o ponto médio vai ser 1 e menos 4. O ponto médio aqui foi 6 e 8, tá bom? Pessoal, outra informação importante sobre triângulo. A gente já viu na aula anterior, né, as informações de triângulo, mais uma informação. O que é uma mediana, o que é um baricentro, tá bom? Pessoal, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidade um vértice e o ponto médio do lado oposto. Presta atenção, ó. Aqui é o vértice A desse triângulo. Se eu fizer um segmento aqui, começando do A, e encontrando esse lado oposto, bem aqui assim no ponto médio, isso daqui vai ser justamente a mediana. Só que se você observar, como aqui nós temos três vértices, né? Você vai ter a mediana relativa ao vértice A, tem a mediana relativa ao vértice B, começando com B, até encontrar o ponto médio do segmento AC, ó. E temos a mediana relativa ao vértice C, saindo do vértice C, encontrando até o ponto médio aqui, tá bom? Então, a mediana vai ser justamente a distância, o comprimento da mediana é a distância entre esses pontos. E aí você vai perceber que essas medianas, ó, após fazermos as três, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto de encontro, pessoal, das medianas, a gente chama de baricentro, tá bom? Então, o baricentro é um ponto de encontro das medianas de um triângulo, certo? Então, a gente vai fazer exercícios aplicando isso daqui, certo? O baricentro, para eu encontrar, eu faço a média deles, ó. Mesmo jeitinho do ponto médio, eu faço a média. Só que como são três vértices, o A, B e o C vai ter 3x, eu somo todos os três e divido por 3. Mesma coisa com os y, eu pego os 3y dos três vértices, né, e divido por 3, tá bom? Vamos fazer exemplo aqui, ó. Considere o triângulo cujos vértices são A, B e C. Então, foi dado os vértices do triângulo. Determine o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Como eu falei para vocês, pessoal, ó, tem três vértices, então vai ter três medianas. O que foi que ele pediu? Ele pediu o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Então, a mediana vai sair do A e vai chegar aqui no ponto médio. Então, observa, ó. O vértice A já foi dado na questão, então não me preocupo com ele. Porém, para eu encontrar a mediana, eu tenho que encontrar o ponto médio, e esse ponto médio vai ser justamente o ponto médio desse lado aqui, ó, cujos vértices, né, são o vértice C e B. Então, o que é que nós temos que fazer para encontrar a mediana? Primeiro, encontrar o ponto médio. E aí você usa quem? Ora, se a mediana que ele pediu é relativa ao vértice A,
O ponto médio é o ponto entre o B e o C. Então é o que nós vamos fazer, ó. Primeiro a gente deve calcular o ponto médio do lado oposto ao vértice A, ou seja, o lado BC. As coordenadas de B e C são essas. Nós temos que fazer o quê? Encontrar justamente o ponto médio. E o ponto médio é o quê, pessoal? Como nós vimos, eu faço a média do x e faço a continha. Como é a média? Eu pego esse aqui, somo com esse e divido por 2. Então, menos 4 mais 0, dividido por 2 dá menos 2. Faço também a média em relação ao eixo, aos y, né? 2 com mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. Então, o ponto médio aqui vai ser menos 2 e 3. Então, preste atenção, ó. O vértice A eu já tenho e tenho também o ponto médio. O que é que ele pediu na questão? Ele pediu o comprimento da mediana, tá bom? Essa aqui é a mediana relativa ao vértice A. Só que o comprimento, pessoal, vai ser a distância entre o ponto A e o ponto médio. Então é isso que nós vamos fazer agora, ó. Calcular o comprimento da mediana, que vai ser a distância do vértice A até o ponto médio, tá bom? Que foi aqui encontrado nesse instante, ó. Então vamos lá, quem são os vértices? Quem é as coordenadas do vértice A? 2 e menos 6. Quem é o ponto médio? Menos 2 e 3. O que é que eu quero? O comprimento da mediana. O comprimento da mediana nada mais é do que a distância entre esses dois pontos. Ora, distância entre dois pontos nós já vimos, né? Primeiro faz a variação do x, pega o x desse menos o x desse. Então vai ficar menos 2, menos da fórmula, e aqui é menos. Então menos por menos dá mais, 2 com mais 2, 4. Faz a variação do y desse menos o y desse, menos 6 menos o 3. Sinais iguais eu somo e repito o sinal, dá menos 9. A distância, então, vai ser a raiz quadrada desse número ao quadrado mais esse número ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 81, 16 mais 81, 97. Então, essa distância aqui vai ser justamente o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Então, para encontrar a mediana, pessoal, a gente faz ponto médio e distância entre pontos. Faz as duas coisas, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Determine o comprimento da mediana relativa ao vértice B. Agora ele quer, começando com B. Aqui. Então, ele quer isso aqui, ó. Relativo ao vértice B. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que encontrar quem? O ponto médio. Só que esse ponto médio vai ser de quem? Dos vértices A e C, tá bom? Para encontrar o ponto médio, eu conto justamente, ó, se é do vértice B, eu encontro o ponto médio utilizando os outros dois vértices, então A e o C. Então, a primeira providência aqui é a gente calcular o ponto médio, tá bom? Do lado AC. As coordenadas do A e C são essas. Ponto médio é tirar a média do x e do y. Então, tirando a média do x, 2 mais 0 dividido por 2 dá 1. Tirando a média do y, menos 6 com mais 4, aí aqui dá sinais diferentes, subtrai, dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, fica 1 menos 1. Só que ele quer o comprimento da mediana. Então, o comprimento da mediana vai ser quem, pessoal? Vai ser a distância, ó, do ponto B até o ponto médio. Então, essa distância entre o ponto B e o ponto médio encontrado. Tá bom? Então, o ponto B é menos 4 e 2 e o ponto médio encontrado é esse. Então, a distância, como é que faz? Variação do x. Pega esse x menos esse x. Então, fica menos 4 menos 1, menos 5. Variação do y, eu pego esse y menos esse y. 2 menos da fórmula, e aqui é menos 1. Menos com menos dá mais, então 1 mais 2 dá 3. A distância vai ser a raiz quadrada desse número ao quadrado, que dá 25, mais esse número ao quadrado, que dá 9, vai dar 34. Então, essa distância aqui, tá bom? Aqui no caso aqui, perdão, pessoal, não é um A, é um B, tá bom? Vai ser justamente o comprimento da mediana relativas ao vértice B, certo? Então, tá aí. O baricentro do triângulo. Ora, o baricentro, pessoal, você vai tirar a média, só que vai tirar a média dos 3 pontos, dos 3 vértices, né? Então, eu vou pegar o x desse, o x desse, o x desse, tirar a média. Ora, como é que eu tiro a média? Eu somo e divido. Como são 3, eu divido por 3, né? Então, vai ficar 2 mais o menos 4 mais o 0. Aqui vai dar menos, né? Ó, 2 menos 4 dá menos 2 mais 0 dá menos 2 dividido por 3. Deixa assim em forma de fração também. Faz o mesmo raciocínio aqui com o y. Esse y com esse y e com esse y tirar da média. Então vai ficar menos 6 mais 2 mais 4 dividido por 3.
2 mais 4 é 6, 6 menos 6 dá 0. 0 dividido por 3 dá 3. Então, o baricentro aqui vai ter o x dele é menos 2/3 e o y dele é 0. Pessoal, o baricentro a gente costuma chamar da letra G, tá bom? É uma convenção. Condição de alinhamento de 3 pontos. Pessoal, aqui nesse caso, você vai ter que lembrar um detalhe que você estudou no ano passado, tá bom? Que é justamente determinantes. Então, olha só, como é que eu sei que 3 pontos estão alinhados? Se eles estão alinhados, é porque eles pertencem à mesma reta, tá certo? Então, se eles pertencem à mesma reta, estão alinhados. E como é que eu posso provar que eles estão alinhados? Eu vou fazer o determinante dos vértices desse ponto. Se o resultado for 0, esses pontos estarão alinhados. Se esse valor for diferente de 0, eles não estão alinhados. Por exemplo, 3 vértices de um triângulo não estão alinhados, né? Então, nesse caso, se você fizer o determinante, não vai dar 0, vai dar diferente de 0. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço? Como é que eu sei que 3 pontos estão alinhados? Eu pego as 3 coordenadas e formo um determinante. Se você não lembra, vamos lembrar aqui. Pessoal, determinante só pode haver de matriz quadrada. O que é que significa? A quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Porém, se você observar aqui, ó, linha deitado, coluna em pé, tá bom? Se você observar aqui, tem uma linha, 2 linhas e 3 linhas. E só tem uma coluna e 2 colunas. Então, está faltando uma coluna. Aí, o que é que você faz? Por sua conta, você vai completar uma coluna só formada por um. E por que que isso não altera o resultado, pessoal? Porque o determinante a gente vai fazer multiplicações. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Se esse resultado der igual a 0, significa que os pontos estão alinhados. Se esse resultado der diferente de 0, eles não estão alinhados, tá bom? Então vamos verificar aqui, ó. Verifique se os pontos A, S, P, Q e R estão alinhados. Como é que eu faço? Eu faço um determinante, tá bom, pessoal? Ó, aqui era para ser um tracinho assim, igual a esse. Eu copio aqui, ó, 2 e 1, 0 e menos 3, menos 2 e menos 7. Como eu falei para vocês, ó, vai ter 3 linhas e só 2 colunas. Então, o que é que eu faço? Eu completo a terceira coluna com 1. Pessoal, eu não sei como é que você aprendeu o determinante aqui de ordem 3. A gente tem a regra de Sarri, tem o teorema de Laplace, e eu vou usar uma regra prática. Se você não estudar essa regra, é bom que você aprende. Como é que faz, pessoal? Ó, esses 4 números dos cantos aqui, eu vou inverter a posição deles. Como? Esse 2 vem para cá e esse menos 2 vem para cá. Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Tá? A primeira providência que eu faço é isso. Depois eu vou começar sempre, pessoal, aqui, ó, de cima para baixo. Eu vou encontrar 3 valores, ó, tá vendo? Então, eu multiplico esses valores. Só que, depois que eu terminar esse, aí eu venho para cá, multiplico esses 3. Depois eu desço aqui e multiplico esses 3, tá bom? São 3 contas desse lado. Só que é o seguinte, pessoal, ó, quando eu fizer nesse sentido, que a gente chama isso aqui de diagonal principal, o sinal que você encontrar, você vai deixar, tá bom? Então, o que é que eu aconselho? Primeiro, você se preocupa com o sinal. Então, vamos lá, ó. Quando eu multiplicar esses 3 números aqui, ó, aqui se não tem sinal é mais, aqui é menos, então vai dar menos. Só que nesse sentido, o sinal que eu encontrar eu deixo, então vai ficar menos mesmo. Aí o que é que eu faço? Eu multiplico, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, tá aqui. Depois eu desço e olho esses 3 aqui, ó, tá vendo? Olha esses 3. De novo, me preocupo com o sinal, aqui é mais, por mais dá mais, mais por menos dá menos. Nesse sentido da diagonal principal, o sinal que você encontrar, você deixa. Você encontrou menos, fica menos mesmo. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Já comecei aqui em cima, fiz esses 3. Desci, fiz esses 3. Agora eu vou descer fazendo esse. Pessoal, aí aqui tem uma dica, ó. Se você fizer e tiver 0, você pula, não precisa escrever, porque vai dar 0. Então você simplesmente pula, tá bom? Fiz os 3 lados aqui. Agora nós vamos fazer nesse sentido aqui, ó, o sentido da diagonal secundária, tá bom? Eu faço esses 3, aí depois eu desço, eu pego mais esses 3, depois eu desço e pego mais esses 3, tá bom? É assim que faz. Só que tem um detalhe, pessoal, ó. Agora, nesse sentido, o sinal que você encontrar, você troca.
Você não pode esquecer. Nesse sentido, o sinal que encontrar deixa, e nesse sentido, o sinal que encontrar você troca. Pessoal, esses três aqui vai ter o zero no meio, então eu pulo ele, tá bom? Aí vem para cá. Vamos pegar esses daqui, ó. Primeiro, se preocupe com o sinal, pessoal. Ó, menos por menos dá mais por mais dá mais. Deu mais, né? Só que nesse sentido aqui eu troco o sinal, pessoal. Deu mais, mas vai ficar em menos, ó. E depois eu multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Eu me preocupo com multiplicar depois, tá bom? Ó, já fiz esse, tem zero, eu pulei. Já fiz esse, agora eu vou fazer esse. Primeiro, vamos se preocupar com o sinal, ó. Aqui vai dar menos, mais por mais dá mais por menos dá menos. Mas nesse sentido eu troco o sinal, pessoal. Deu menos, mas eu vou colocar em mais, tá bom? Depois eu multiplico. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Fazendo essa continha, menos 2, menos 6, sinais iguais eu somo e repito o sinal, dá menos 14, né? E esse mais 14 eu repito. Menos 14 mais 14 dá igual a zero. Ora, se o determinante deu igual a zero, então eles estão alinhados, tá bom? Vamos fazer o teste agora nesse B. Ele está perguntando, ele está mandando a gente verificar. Então a gente está verificando. Vamos lá, de novo. Eu monto aqui ó, o 4 e o 5, menos 3 e 1, 0 e 2. Você tem que montar organizadozinho, pessoal. Se fizer bagunçado, não dá certo. E aí, por sua conta, você completa essa coluna aqui com 1. Como eu já expliquei, só existe determinante de matriz quadrada, então aqui completa com 1. E aí a regra prática que eu disse, ó, os 4 do canto eu troco de posição. Esse 4 vem para baixo, esse 0 vem para cima. Esse 1 vem para baixo e esse 1 vai para cima. Começa sempre desse lado. Bom, e aí lembre-se, nesse sentido, faz uma conta, aí desce, faz a segunda conta, depois desce, faz a terceira conta. Nesse sentido, o sinal que você for encontrando, você vai mantendo, tá bom? Então vamos lá. Só que na primeira conta tem um zero, aí quando tem um zero eu pulo. Venham para cá. Aqui, ó, não tem sinal, todo mundo é mais. Então, se é mais, vai ficar mais mesmo. Tá aqui, ó, o primeiro número, o mesmo sinal não precisa colocar, mas subir tem que ter mais. Aí multiplica. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. E finalmente, ó, já fiz esse, pulei. Esse aqui dá 4 e agora esse daqui. Primeiro, se preocupar com o sinal dá menos. Nesse sentido, o sinal que você encontrar mantém. Então, deu menos, vai ficar menos mesmo. Aí multiplicando, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6, tá bom? Depois que você fizer os 3 desse lado, que a gente chama no sentido da diagonal principal, você vai lá para cima e faz os 3 agora no sentido da diagonal secundária. Faz esses 3, essa continha aqui, desce, faz essa continha aqui, desce, faz essa continha aqui. Só que lembre-se, nesse sentido, o sinal que você encontrar, você troca, tá bom? E você deve iniciar com o sinal. Então vamos lá. Mais por mais dá mais por menos dá menos. Ó, deu menos, não foi? Deu menos, mas eu troco o sinal, vai ficar mais. Ó. Aí multiplica, 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3, 15. Está aqui. Vem para cá. Só que esse daqui vai ter um zero no meio, então pula. Pulou, vem para cá agora. Observa que aqui ninguém tem sinal, é mais. Então vai dar mais, só que nesse sentido eu troco. É mais, mas vai ficar o quê? Menos. Multiplicando, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4, 8. Fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar 4 menos 6 dá menos 2, 15 menos 8 dá 7. 7 menos 2 mais 7 dá 5. Se der zero, estão alinhados. Se não dá zero, não estão alinhados. Então aqui ó, pertence a uma reta e aqui poderia pertencer, por exemplo, a um triângulo, né? Não deu exato. Ou seja, não estão alinhados, tá bom? Mais uma questão. Considerando uma reta R que passa pelos pontos A e B e intercepta o eixo Y no ponto P. Então preste atenção, pessoal. Ó, tem uma reta, essa reta passa pelo ponto A e pelo ponto B e intercepta o eixo Y no ponto P. Ou seja, ele passa pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto P. Essa reta vai passar por esses 3 pontos. Então o que é que significa isso, pessoal? Significa que o ponto A, o ponto B e esse ponto P eles estão alinhados. Por que eles estão alinhados, pessoal? Porque eles pertencem a uma mesma reta. Então, ó, a reta R passa pelo ponto A e pelo ponto B e intercepta, ou seja, ele passa também pelo ponto P. Ó.
Então, nesse caso aqui, tanto o ponto A como o ponto B como o ponto P pertencem à reta R. Se eles pertencem à mesma reta, eles estão alinhados, tá bom? Se eles estão alinhados, pessoal, o determinante vai ser igual a zero. Na questão anterior, nós estávamos descobrindo se era zero. Nessa questão aqui, não. Aqui você mesmo vai colocar igual a zero. Você mesmo escreve igual a zero. Por quê? Porque você já tem a garantia que esses pontos estão alinhados. Por quê? Porque pertencem a uma mesma reta. Então, no caso aqui, você mesmo vai colocar igual a zero. Então, vamos lá. O ponto A, as coordenadas é -1 e -2. O ponto B é 4 e 2. E ele quer justamente saber as coordenadas do ponto P. Pessoal, as coordenadas do ponto P, o x e o y terão que ser descobertos, tá bom? Porém, ele deu uma dica muito importante, ó. O ponto P, ele pertence ao eixo y. E aí você tem que lembrar aquilo que nós comentamos, ó. No eixo y, o que é que significa? O x dele é zero, tá bom? Ou seja, todo ponto pertencente ao eixo y tem abscissa igual a zero, ou seja, o x é igual a zero. Então, as coordenadas do ponto P, pessoal, vai ser como? 0 e y. O zero, porque ele pertence ao eixo y. Todo ponto pertencente ao eixo y tem o x igual a zero. É o contrário, como eu disse. E o y, como eu não conheço, eu vou chamar de y mesmo, tá certo? Então, tá aqui, ó. O ponto P, as coordenadas 0 e y. Aquele raciocínio que eu disse para vocês, ó, forma um determinante, só que a terceira coluna você mesmo escreve 1, tá bom? E igual a zero, por que você vai igualar a zero? Porque, como esses pontos pertencem a uma reta, eles estão alinhados. Então, o determinante vai ser zero. Então, vamos lá, ó. Os 4 do cantinho eu inverto de posição. O -1 vem para baixo, o 0 vem para cima. Esse 1 vem para baixo, esse 1 vem para cima. Começa sempre daqui, ó. Pega esses 3, aí desce, pega esses 3, aí desce, pega esses 3. Só que nesse sentido, o sinal que você encontrar, você mantém. Então vamos lá. Esse primeiro aqui já tem 0, eu pulo. Então esquece. Vem para cá agora. Ó. Esses 3 aqui, qual é o sinal? O sinal é positivo, pessoal. Aliás, negativo. Ó. Mais por mais dá mais por menos dá menos. E nesse sentido, o sinal se mantém. Então tá aqui o menos. Aí multiplicando, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Está aqui. Descendo agora, eu fiz, esse aqui eu pulei porque é 0, esse aqui eu fiz, agora pegando esses 3 aqui, ó. Aqui não tem sinal, então todo mundo é mais. Então se é mais, vai ficar mais mesmo, ó. Tá aqui, ó. Nesse sentido, o sinal que você encontra mantém. Multiplicando, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes y, 4y. Tá aqui. Já fiz esses 3, ó, esse nesse sentido. Agora vamos fazer assim, no sentido da diagonal secundária. Faz esses 3, depois faz esses 3 e depois faz esses 3, tá bom? Só que nesse sentido, o sinal que você encontrar, você troca, né? Então vamos lá. Aqui vai dar quanto? Mais por mais dá mais por menos dá menos. Deu menos, só que aqui eu troco o sinal, vira mais. Então tá aqui mais, ó. Multiplicando, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4, 8. Está aqui o 8. Fiz esse aqui, agora vamos descer para cá. Só que quando eu faço aqui, ó, eu encontro o 0, então eu pulo. Então fiz esse aqui que eu pulei, agora falta esse aqui. Ó. Primeiro se preocupe com o sinal. Então mais por mais dá mais por menos dá menos. Dá menos, mas nesse sentido troca o sinal. É menos vira o quê? Mais. 1 vezes y é y, vezes 1 é y mesmo. Por que é igual a 0? Repito de novo, porque esses 3 pontos estão alinhados. Pronto, organizando. 4y mais y dá 5y, menos 2 mais 8 dá mais 6, igual a 0. Passa o 6 para cá, fica menos 6 e o 5 passa dividindo. Então, o ponto P vai ser quem? O x era 0, porque ele pertence ao eixo y, e o y acabamos de encontrar, tá bom? Pessoal, esse daqui é as 2 primeiras aulas relativas à geometria analítica. Vai ter mais, tá bom? Não deixe de fazer as atividades. Assista ao vídeo, leia o material de apoio, que você consegue fazer as atividades com certeza. Um abraço, galera. Valeu!